Olá, queridos, graça e paz. Aqui pastor Milton Soares, vice-presidente do Biesp, e é uma honra poder falar com você a respeito desse lema que é muito poderoso, chamado Homens Relevantes. Esse é o lema que permeia o nosso biênio do Biesp, e dentro desse lema temos os temas Homens Relevantes. No caso, hoje eu vou tratar com você sobre Neemias, um homem relevante e a reconstrução de um legado. Esse é o nosso tema dentro do nosso lema. E o personagem central é Neemias, como nós já falamos. Neemias, todos conhecemos a história, era o copeiro do rei. Ele estava numa posição confortável, né? Porque um homem relevante não é definido pelo seu título ou pela função que ele exerce, mas pela sua resposta ao caos. A forma como você reage ao problema. Nem sempre é o problema, mas a forma como você reage ao problema. Neemias estava em uma posição confortável, como eu disse. Ele estava no palácio, servindo ao rei, ao lado do rei o tempo inteiro. Mas ao saber que sua cidade estava em ruínas, Neemias não apenas lamentou, mas ele tomou para si a responsabilidade que aparentemente não era sua. Neemias não era o líder, mas por conta dessa preocupação, dessa responsabilidade que ele assumiu, Deus o tornou um dos maiores líderes daquela época. A relevância espiritual, queridos, começa quando paramos de olhar para o nosso próprio bem e passamos a olhar para as brechas ao nosso redor. Veja, eu quero destacar aqui hoje 3 pontos principais ou 3 práticas que um homem relevante tem. A primeira delas é sensibilidade e oração. Neemias, com certeza, era um homem de oração. Neemias tinha visão divina, e isso não acontece se você não é um homem de oração. Um homem de Deus, um homem relevante, é, primeiro de tudo, um homem de oração. Então, antes de pegar em ferramentas, Neemias buscou a Deus. O homem relevante entende que sua força emocional e espiritual vem unicamente da dependência divina. Então, Neemias, antes de pegar em ferramentas, buscou a Deus. E, na prática, o que isso significa? Significa que um homem relevante, um homem de Deus, não age por impulso. Ele discerne o tempo de Deus. Isso o eleva espiritualmente, porque substitui a arrogância pela humildade. E em alguns casos, queridos, nem sempre é humildade. Às vezes é apenas discernimento. Então, na prática é isso. Ele não age por impulso. Ele aguarda o tempo de Deus. E Deus deu o tempo certo a Neemias. O segundo ponto que um homem de Deus precisa ter é coragem para a ação e foco. Segunda parte aqui, a segunda prática de um homem relevante, um homem de Deus, é coragem para a ação e foco. Ou capacitação na família e na igreja. Neemias identificou o problema e traçou um plano. Nós falamos na parte 1 que ele não traçou, que Neemias não agiu por impulso. Neemias traçou um plano. Ele inspirou as famílias a reconstruírem os muros, cada um defronte da sua casa. E o que significa isso na prática? Significa que um homem relevante cuida primeiro do que está perto, ou seja, da sua família. Tem homens preocupadíssimos com as atividades da igreja.
mas a sua família está ficando de fora. Nós já vimos destruição de famílias, até de obreiros e pastores que às vezes deixam tanto sua família à mercê que acontecem situações descontroláveis, incontroláveis. Isso tem sido prejudicial. Então, um homem de Deus, um homem relevante, cuida primeiro do que está perto. Primeiro ele cuida da sua família. Foi isso que Neemias fez. Incentivou as famílias, os pais de famílias, os chefes de família a cuidarem de sua própria família. Ele não tenta salvar o mundo negligenciando o próprio lar. Nenhum homem de Deus vai fazer isso. Às vezes acontece do homem de Deus cair nessas tentações de querer se preocupar tanto com a obra que esqueça a sua família. Mas não é o plano divino isso. Neemias agiu categoricamente dentro de uma sequência muito lógica e muito divina. Na igreja, um homem de Deus, um homem relevante, é aquele que levanta e edifica, em vez de apenas apontar as falhas. Sabe, irmãos, nós nos deparamos com tanto irmãozinho criticando. Porque o trabalho do fulano não funciona. Porque tal departamento da igreja não funciona. Porque isso e aquilo não funciona. Mas e uma solução? Um homem de Deus, um homem relevante, não é aquele que critica. E toda crítica é bem-vinda para aperfeiçoamento, ela serve para isso. Mas quando você criticar um homem de Deus que critica, ele traz junto uma solução. Ele diz: olha, meu irmão, olha, pastor, olha, obreiro, olha, presbítero, aqui nós temos um problema nessa área aqui, mas olha, nós poderíamos fazer assim que eu imagino que vai dar certo. Ele traz junto com a crítica uma solução. E na prática, é isso que acontece. Um homem relevante, um homem de Deus, não aponta apenas as falhas. Ele traz junto uma alternativa. E, finalmente, a terceira prática de um homem de Deus, um homem relevante, é a integridade sob pressão. Um homem de Deus não se amofina. Um homem de Deus não foge da sua responsabilidade por conta da pressão. Um homem de Deus reage. Ele é reativo. E isso o conduz, porque ele está sob proteção divina e sob a guia divina daquela função. Então, durante a reconstrução, Neemias enfrentou oposição externa e corrupção interna. Os líderes da época não estavam bem com Deus. E quando Neemias se propõe reconstruir Jerusalém, a reação não foi positiva para eles. Eles se opuseram. Um homem de Deus enfrenta oposições, sim, dentro da própria igreja, dentro dos próprios departamentos, entre os próprios irmãos, mas ele reage firmemente. Então, o homem relevante é ético quando ninguém está olhando. Isso é o que diz a prática. Na prática é isso. Um homem de Deus não cede ao medo e nem usa seu cargo para benefício próprio. Foi isso que Neemias fez. Neemias apenas apresentou diante do rei uma tristeza. O rei, muito psicológico, percebeu, muito craque em lidar com o ser humano. Disse: Neemias, você está triste? Ele disse: como não estaria, meu rei? Meu povo sofrendo, minha cidade destruída. E o rei autoriza-o, inclusive. Olha, quando Deus age por meio de um homem relevante, Deus movimenta o inimigo, se preciso for, com recursos para reconstruir a sua própria casa. Veja como Deus age na vida de um homem relevante, um homem de Deus. Então, na prática, na sociedade, o que é isso na prática? Na sociedade, o homem relevante é ético. Ele sabe conduzir as coisas. Ele não só é fiel quando alguém está olhando. Então, ele não cedeu ao medo e nem usou seu cargo. Neemias não usou nada em benefício próprio, mas em benefício do seu povo. E
Neemias tornou-se uma referência de confiança em um mundo de interesses voláteis. É isso que acontece com um homem de Deus. Você se torna um homem de confiança. Em meio a todo o caos, alguém vai dizer: esse homem é de Deus, esse homem é de confiança, esse homem é fiel, não mexa com ele. Então, como é que nós concluímos isso? Nossa conclusão, queridos, é que ser um homem relevante como Neemias não exige que você seja um rei, mas exige que você tenha o coração de um construtor. E o que significa isso? Quando um homem pratica a oração, a responsabilidade familiar e a integridade social e mantém acima de tudo a sua palavra, tornando-a uma referência de confiança, ele deixa de ser apenas alguém que ocupa um espaço qualquer para se tornar alguém que deixa um legado. E aí nós voltamos ao nosso tema. Um homem relevante e a construção de legados. E para nosso fechamento, querido, para encerrar a nossa mensagem de hoje, o mundo tem muitos críticos, mas o que realmente ele precisa é de homens relevantes que decidam reconstruir os muros que a vida por acaso tenha derrubado. E com isso eu me despeço de você, rogando a Deus que torne sua vida cada dia mais relevante, fazendo de você um homem de Deus, um homem fiel, um homem relevante. Um abraço, graça e paz, que Deus abençoe sua vida.